Isso é amor. Amor é você cuidar do teu cônjuge quando ele está numa cadeira de roda, que às vezes não faz mais nada. Você fica fiel a ele até a morte. Isso é amor. Eu conheço um casal assim. O pastor deles lá em Anápolis. Rapaz bonitão, alto, bonitão. Foi na chácara lá no cheio do poste, tomou um choque de 700 watts. Caiu no chão, bateu as costas, ficou paralítico. O resto da vida, da mulher ali, sabe o que os parentes dela falaram? Você é novo ainda. Eu fiz um pacto com Deus, até que a morte, a Mária está casada com ele até hoje, é a flor. Isso é amor. Eu pergunto, amar dói? Mas chega um ponto que a dor passa, você fica só. Entende, irmão? Você, mãe, você ama teu filho? Pergunta, teu filho presta? Pergunta isso com a mão, filho. Você já nem leva em conta isso. O filho presta tanto ou não? Ela não. Você vai bater aí, do que ele fala. Você lembra aquele rapaz, o maníaco do parque, que matou e estuprou 12 mulheres em São Paulo, anos atrás? Está preso até hoje. Você acredita que uma mulher casou com ele? Dentro da cadeira? Você gosta do corpo dele? Tem olho. Tem olho para tudo. Olha, uma mulher se apaixonou por ele, casou dentro dessa cadeira. Ele matou 12. Estuprou. É o maníaco do parque. Quando ele foi preso, o jornalista entrevistaram a mãe dele. E aí? O que a senhora tem para dizer para o Brasil? É muito idiota. O que mais vai falar? Eu não peço perdão para o Brasil. O senhor acha que o Brasil vai perdoar seu filho? Aí ela falou, chorando, mãe, né? Eu acho que não. Ai, Deus. Mãe. Então, irmão, amor dói. Dói tanto que às vezes a coisa desaparece. Fica só esse tipo de amor que nós estamos falando, de amar a Deus sobre todas, porque é assim que Ele nos ama. Ele deu seu Filho para morrer em nós. Tudo. Olha, irmãos, o risco de perder a vida eterna. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repetidamente como uma. Às vezes a gente se sente, não, então esse mal não me pega, porque eu não bebo, né? Eu não vivo em orgia, isso aqui. Né? Esse mal aqui só pega o rico. Tem pobre que tem esse mal aqui, sim ou não? Tem pobre que sofre desse mal aqui? Preocupações? Aí entra um monte de coisa, né? Nossas manias, nossos vícios, né? Aquilo que eu coloco na frente de Deus, né? Em primeiro lugar na minha vida. Andamos tão ocupados com as coisas dessa vida que corremos o sério risco de sermos o que, irmãos? Será que tem algum adventista que vai ser surpreendido nesse dia? Olha, eu não quero dar beber, porque conhecimento não é sempre. Ninguém vai ter desculpa, Senhor, eu não sabia. Verdade. Mas, irmãos, nós que somos mais pobres, não temos dinheiro, nós também temos muita tentação. Não pense que é só rico, não. O problema do rico é o dinheiro. O problema do pobre é a falta dele. Vai se pegar do mesmo jeito. O rico sofre de medo de perder o que tem. E o pobre sofre porque não tem. Passa a vida toda correndo atrás disso e se esquece das coisas de Deus. É um problema para todos nós. Verdadeira riqueza, página 23 e 24. Vi que se as riquezas foram adquiridas segundo a providência divina, não há pecado em possuí-las. E se não se apresentam oportunidades de uso dos meios para fazer avançar a causa de Deus, não há pecado em ainda conservá-las. Não é pecado ser rico. O pecado está em amar mais as riquezas e usar o dinheiro de maneira errada. Você está usando o seu dinheiro de maneira errada? Quando você recebe o seu salário, qual é o teu primeiro pensamento que vem?
Aí eu vou comprar aquela. Eu vou trocar minha televisão. Vou comprar uma maior. Esse é o primeiro pensamento que naturalmente. Ou você, o primeiro pensamento é vou separar em primeiro lugar aquilo que pertence. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento. E é exatamente isso. Falta de prioridade, né? Mas se as oportunidades se apresentam, convocando os irmãos a usarem sua propriedade para a glória de Deus e o avanço de sua causa, e eles a retêm, então isso será causa de progresso. A entrega dos recursos à causa de Deus deve partir de um coração voluntário. Não pode ser entendida como uma obrigação. Irmãos, servir a Deus tem que ser uma alegria. Não pode ser uma obrigação, né? Não pode ser uma obrigação. A gente tem que amar de maneira espontânea. O amor obrigado não tem graça nenhuma. Tem? Tem graça nenhuma. Uma moça falou assim para o rapaz: quem é você? Ele pediu ela em namoro, ela falou: você não se enxerga, não? É para você, rapaz. Você não é ninguém que é feio demais. Sabe o que ele falou? Eu sei que eu sou feio. Se eu fosse bonito, eu ia procurar alguma coisa melhor. Não pode ser por interesse, nem por obrigação. Não pode ser obrigado, né? É isso que eu digo. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não vamos pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E qual é a triste ilusão de muitos? O problema da ilusão, irmãos, é que o mundo capitalista e materialista no qual a gente vive, o que acontece? As pessoas são julgadas e avaliadas pelo que têm e não pelo que são em sua essência. Essa atitude vai na contramão da perspectiva divina da Bíblia. Aprendemos que os que possuem mais recursos ou apresentam ter mais recursos são melhores do que os que têm menos ou não têm nada. Não é assim que Deus vê. Não são as posses que dão valor ao ser humano, mas é o seu caráter. Mas quem está preparado para aceitar isso, né? A gente sabe disso, mas a gente não pratica. Vai na contramão. Deus ensina para a gente. Que interesse Deus tem pelo dinheiro e pela propriedade? Qual é o interesse que Deus tem no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, no seu sítio, na sua conta bancária? Qual é o interesse que Deus tem nisso, irmão? Aqui, alguns textos da Bíblia ela vai responder. Salmo 50:10. Pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. O mundo e tudo que nele há são seus. Os moradores da terra são como gafanhotos. Isaías 40, verso 22. Homens e propriedades são semelhantes como um grande pó na balança. Verso 15 aqui de Isaías 40. E aqui, irmãos, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Atos 10, 34. Ou seja, irmãos, Deus não tem interesse em nada do que você tem. Porque o que você tem, na verdade, não é teu, é dele. Amém. Você é dele. Amém. A tua vida é dele. Amém. A tua saúde é dele. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Às vezes a gente entra numa contradição, né? Às vezes a gente faz de tudo na igreja para manter as pessoas. Vamos fazer uma festinha. Vamos agradar os jovens. Vamos fazer acampamento. Vamos fazer um piquenique. Vamos fazer isso. Como se as pessoas estivessem fazendo um favor para Deus e para a igreja. Mas Deus quer salvar você e você botando banca. Quando os anjos pegaram na mão de Ló, da mulher dele e das filhas, e saiu arrastando para fora da cidade, sabe o que Ló falou? Não, Senhor, assim também não. Mas se você tem que me dar um tapa no teu jeito de Ló. Se enxerga, rapaz, eu estou te salvando, tu está reclamando. É assim que a gente faz. Senhor, assim não. Se for assim, não vem mais na igreja. Como se você estivesse fazendo um favor para Deus e vir para a igreja. Nós somos assim.
E Deus quer salvar você na tua vida. Você já percebeu como está difícil hoje para o Evangelho? E manter as pessoas na igreja? As pessoas querem festa, as pessoas querem ser agradadas. Mas, querido, é Deus que tem que ser agradado. Amém. A gente vem para servi-lo, para trabalhar para Ele. É o culto, é a adoração antropocêntrica, o homem é o centro. Né? É o que eu quero, o que eu acho. Precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Isso é uma ilusão. Ele não precisa de nós, ele apenas nos ama e quer nos salvar. Ó, Deus está desejoso de receber a entrega que nasce no coração submisso e humilde, que antes de apresentar suas posses, apresenta seus pés. Está tudo. Aprendemos a triste ilusão de que o dinheiro nos dá poder. Infelizmente, estamos perdendo o verdadeiro poder. Está pequenininho aqui, eu vou tentar ler aqui. Alguns abrem mão de posses terrenas para investir no tesouro celestial, ajudar pessoas a fazer o bem, investir na pregação do Evangelho. Como eles não podem orgulhar-se muito dos tesouros terrenos, são olhados como deficientes em habilidade, discernimento e sabedoria. Podem não ser considerados como tendo valor especial, e sua influência pode não ser apreciada pelos homens, mas como Deus vê esses sábios homens pobres como preciosos aos seus olhos. Esse é o desafio, irmãos. Buscar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. E Paulo diz ali em 1 Timóteo 6, 17 e 19: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si tesouros, para si mesmos um tesouro que é sólido, os fundamentos para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, irmãos, em sua carta, Paulo queria chamar a atenção das pessoas, né, para a necessidade de passar tais instruções aos ricos para livrá-los do engano. Ele queria que as pessoas entendessem que a piedade é lucro. Isso é perigo. O dinheiro, o amor às riquezas. A nossa verdadeira riqueza é o que, irmãos? Se você perdeu o céu, você perdeu tudo. No final, é nossas escolhas que vão decidir. Que Deus abençoe, irmãos. Não sejamos iludidos pelo diabo, mas sejamos sábios na palavra de Deus. Amém. Amém. Nossa riqueza não está na nossa conta bancária, na nossa garagem, e nem nos documentos cartórios. Né? Nossa riqueza, um dia você e eu vamos embora. Tudo que a gente suou para ganhar, outro que não fez nada vai desfrutar. É verdade. Coloquemos Deus em primeiro lugar. Amém, Senhor.